é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é um Deus magnífico, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que faz todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Poder sentar. Quando a gente está de pé, claro que isso, nós não somos religiosos, querido, nós não somos aqui no jargão aí farisaicos, mas quando nós estamos de pé adorando esse Deus, nós estamos dizendo, nós estamos mandando uma mensagem com o nosso corpo, que nós estamos reverenciando a santidade desse Deus tremendo. Por isso que o louvor congregacional, esse louvor com a igreja cantando, é como se o céu baixasse nesse lugar. Nós estamos mandando glória para o alto, como diz aquele louvor, e Deus vai se manifestando através do nosso louvor, da nossa adoração. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que se relaciona, é um Deus que fala, é um Deus que faz, é um Deus vivo, é um Deus que é para todos sempre, queridos. Por isso que é importante esse louvor, esse momento congregacional, porque quanto mais se entronizamos no seu trono, mais nós vamos ficando pequenininho diante da glória dele. A gente vai ficando constrangido, como o apóstolo Paulo fala, né, que esse amor nos constrange, ou seja, esse amor nos deixa pequenininho diante desse Deus que é maravilhoso, que é eterno. Aleluia. Meus irmãos, eu quero ministrar para você esse tema, e eu já estou te preparando para o jejum. Nós iremos, a partir do dia 1º de fevereiro, começar 21 dias de jejum, 21 dias seguidos de jejum. Dá para dizer um glória a Deus aí? Toda a igreja convidada, então, essa ministração de hoje e da próxima terça, se Deus assim permitir, nós estaremos falando e te preparando para esses 21 dias de jejum. No dia 31 de janeiro tem um monte, para aqueles que vão para o monte. Quem vai para o monte, dá glória a Deus aí? Rapaz, o pastor Zé vai ter que ser lá na sua propriedade, que não vai dar certo. Toda a igreja vai, glória a Deus. Mas no dia 31, na sexta-feira, começa o nosso monte. Para os que estão indo para o monte, o jejum começa no dia 31. Mas oficialmente para toda a igreja, a partir do dia 1º, do dia 1º até o dia 22. Então essa mensagem é para te preparar. Essa mensagem é para te dar alguns alertas. Essa mensagem de hoje, de terça que vem, é para que você esteja pronto para esse desafio. E em nome de Jesus, os demônios cairão em nome de Jesus. Nós cremos, porque Jeremias vai dizer, clama a mim. E o que vai acontecer? Eu irei responder você. Eu irei te responder. Eu irei te responder, porque eu sou um Deus vivo, eu sou um Deus que se relaciona, eu sou um Deus que sou Pai. Oh, aleluia. Clama a mim, responder-te-ei. E nós, nessas terças, nós estamos numa campanha, e Deus já tem manifestado a sua glória. Deus já tem respondido a algumas pessoas que estão nessa campanha. Sabe o que é isso? Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. É promessa, está na palavra, e a palavra dele se cumpre, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então o nosso tema de hoje é, prossiga para o alvo. Qual é o tema? Mais uma vez, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 é o capítulo dessa noite. E você precisa estar atento. Está atento, como o louvor, como a letra do louvor vai dizer, nós precisamos entender o que Deus está dizendo. E muitas das vezes, Deus fala conosco no silêncio. Olha que paradoxo. Não tem lógica. O silêncio de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus revela muita coisa. E precisamos estar atento àquilo que Deus está dizendo. E aí, em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, e eu quero isolar somente o capítulo 3, nessa noite, para a nossa mensagem. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, é um divisor de águas. Ele chama a igreja de Filipos para separar
aquilo que é essencial. Repita comigo, essencial. Sabe por quê? Porque nós perdemos tempo demais em nossas vidas com aquilo que não é essencial. A gente deixa de congregar, a gente para de orar, a gente não jejuma, não lê mais a Bíblia, por problemas tão pequenos, tão ínfimos. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Filipos, vocês precisam focar, porque vocês têm um alvo, e vocês não podem perder esse foco, não podem. Vocês estão em uma caminhada, vocês estão em um caminho, aonde vocês encontrarão Jesus de Nazaré face a face. Veja isso. Só que, para encontrar Cristo, eu não posso perder meu tempo. Eu não posso parar por pequenas coisas. Então vamos lá, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1. Pode projetar na NVI, ok, já está lá. Ele vai dizer assim, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha isso. Ele já começa com uma ordem, um imperativo. Ele já começa direcionando a igreja, ó, o caminho é por aqui, ó. Que caminho? É o caminho da alegria no Deus vivo, oh, aleluia. E aí nós precisamos entender, por que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipos? Por que eu preciso me alegrar no Senhor? Porque quando eu me alegro em Deus, não importa as circunstâncias, não importa a tempestade, é a minha confiança, a minha alegria, ela depende de Jesus de Nazaré, tão somente, de mais ninguém. E aí quando eu começo a olhar para Cristo, preste atenção, quando eu começo a contemplar a majestade de Cristo, eu não tenho tempo para inveja, queridos. Eu não tenho tempo para olhar para o lado, eu não tenho tempo para olhar para o vizinho, porque eu estou olhando para Jesus de Nazaré, eu estou me alegrando em Jesus de Nazaré, eu estou sentindo a presença dEle, eu estou me alimentando da palavra dEle. E aí o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos, ele começa assim, alegre-se no Senhor, ponto final. Mas Paulo não tem dinheiro. Nós estamos aqui passando por uma necessidade. A enfermidade nos assolou. Ei, alegre-se no Senhor Jesus Cristo. Alegre-se nele. Por quê? A partir do momento que eu coloco a minha alegria nas coisas dessa terra, a minha alegria é uma gangorra. Porque as coisas dessa terra é passageira. As coisas dessa terra vêm e vai. As coisas dessa terra, elas passam. Mas o nosso Jesus é a rocha inabalável, ele não passa, nunca, ele não se altera. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, Filipos, vocês têm que se alegrar no Senhor. E aí ele vai dizer assim, ó, alegre-se no Senhor, escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, é uma segurança para quem? Para vocês. Sabe por quê, queridos? A nossa geração é uma geração inquieta. É uma geração que quer novidade. É uma geração que não se contenta com a palavra. Ela quer técnica. É uma geração que ela não se contenta com esse Jesus ressurreto. Ela quer algo mais. Só que deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus é suficiente para mim e para você. Você sabia? Como foi ministrado no domingo, ela se renova todas as manhãs, queridos. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, como andam dizendo por aí. Por quê? Porque ela se renova todos os dias. É o próprio Deus. Essa fonte inesgotável. E aí o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipos, ó, eu não estou preocupado com novidade. Sabe por quê? Porque a palavra é segurança para vocês. A partir do momento que nós entramos na técnica, nós estamos dependendo sempre de técnica, mas quando nós estamos na palavra, nós dependemos de Jesus de Nazaré. Ah, meu irmão, e ele não mente, ele garante, ele faz, ele opera. E aí, nós temos assim, ó, verso 3, verso 2, ele faz um alerta. Veja bem, cuidado com quem? Cuidado com quem? Opa! Como assim? Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Os judeus, eles chamavam de cães todos aqueles que queriam
se intrometer no judaísmo e que não eram judeus. Então eles tinham o costume de chamar os gentios, que queriam se intrometer nos ritos judaicos, que queriam se envolver com o judaísmo, os mais radicais, eles chamavam esse grupo de cães. Esses cães, por quê? O cão, o animal, era considerado algo impuro, era considerado algo não digno de participar, de estar envolvido. Então os judeus falavam, olha, esse grupo que não é judeu, está se metendo aqui nas coisas sagradas, esse grupo impuro, esse grupo imundo, são verdadeiros cães. Agora o apóstolo Paulo, ele mudou. O apóstolo Paulo, um judeu, está dizendo para a igreja de Cristo, que tinha muitos judeus convertidos, e ele está dizendo o seguinte, olha, igreja, cuidado com os cães. Por quê? Existiam ainda judaizantes infiltrados no meio da igreja, querendo aplacar, querendo tirar, querendo ofuscar a glória do evangelho de Jesus de Nazaré, com as suas técnicas, com os seus rituais, de purificação, com a circuncisão. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, igreja, cuidado, porque esses cães, esses falsos mestres, não são leigos, não são pessoas desprovidas de conhecimento, não são pessoas desprovidas de técnica, pelo contrário, eles pregam bem, eles ensinam com maestria, porém não são convertidos. Olha isso, cuidado, por isso que, quando nós começamos o jejum lá um ano passado, naquela sequência, naquele período, numa das minhas ministrações eu disse, nós não somos religiosos, existem pessoas que falam, jejum das 18 às 6 da manhã, não, esse jejum não vale nada, eu jejum 24 horas, eu jejum naquele período, eu jejum é sexta, sábado e domingo, eu vou para o monte. Ei, cuidado, sabe por quê, queridos? O nosso Jesus é maior do que qualquer coisa nessa terra, é maior do que qualquer coisa nessa terra, e às vezes nós olhamos, poxa, 24 horas eu não consigo, eu consigo só 3 horas, eu consigo só 6 horas, eu só consigo tirar o café, eu só consigo tirar a janta, eu nunca vou conseguir chegar ao patamar desse irmão, dessa irmã. Cuidado com esses falsos mestres, queridos. Mas nós vamos continuar. Verso 3, veja isso, olha isso. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos nós adoramos a Deus pelo Espírito. Você sabe o que isso significa? Você está tomando banho e você está orando, o Espírito Santo está com você. Você está andando, indo para o trabalho, o Espírito Santo está com você. Você está no hospital, o Espírito Santo está com você. Você está viajando, o Espírito Santo está com você. Você está na igreja, o Espírito Santo está com você. Você está em qualquer lugar, o Espírito Santo está com você. Veja, não depende de ritos, não depende de ir para um monte, depende de ter uma vida santa, de renúncia, uma vida santificada pelo Espírito Santo de Deus. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós os que servimos a Deus em espírito. Você serve a Deus? Você serve a Deus? Você serve a Deus? Então você está envolvido, querido, nesse jejum, você está envolvido nos propósitos de oração, você está inserido na igreja do Cordeiro. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos em quem? Em outra tradução, vai dizer, e nós não confiamos nos humanos, em outro humano, em outra pessoa, no companheiro. Nós não confiamos, a nossa confiança está em Jesus de Nazaré. Diga para a pessoa que está do seu lado, a nossa confiança está em Jesus. A nossa confiança está em Jesus, queridos. Não está na política, não está no governo. A nossa confiança está em Jesus, não está no dinheiro. Não está, tudo isso é muito bom. Tudo isso nos ajuda a viver nessa terra. Ei, mas a nossa confiança última está em Jesus de Nazaré. Veja,
Nós gloriamos nele. Eu não preciso saber do meu irmão que jejua 24 horas, 48 horas. Glória a Deus, meu irmão. Continue jejuando. Porque eu estou olhando para Jesus de Nazaré e eu estou prosseguindo. Jesus sabe da minha estrutura, Jesus sabe do meu problema, Jesus sabe até onde eu vou. Eu estou prosseguindo. Temos que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Porque essas comparações nos paralisam. Essas comparações nos tiram o foco. Essas comparações nos envergonham, nos humilham. Nessa noite, você tem que olhar para Jesus de Nazaré, você confia nele. Mas aí, olha isso. O apóstolo Paulo, ele vai dar o seu testemunho pessoal. Não satisfeito, porque esses cães, esses falsos mestres, falsos espirituais, essas pessoas que arrotam santidade, se gabando daquilo que faziam e daquilo do jeito que faziam. E aí o apóstolo Paulo, ele dá o seu testemunho pessoal. Olha o que diz a partir do verso 4. Veja, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, o apóstolo Paulo tinha razões terrenas. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Preste atenção, verso 5. Circuncidado no 8º dia de vida. Olha isso. Agora o apóstolo Paulo está dando testemunho dele. Vocês, mestres, vocês acham que são alguma coisa? Olha o meu currículo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Olha isso. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se tinha alguém que cumpria a lei, era o apóstolo Paulo. Se tinha alguém que poderia se levantar diante da igreja e dizer: olha, vocês precisam me copiar, porque eu sou irrepreensível. Esse é o currículo do apóstolo Paulo. Mas veja bem, verso 7. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como? Sabe por quê? Porque quando eu me aproximo de Cristo, tudo aquilo que eu tenho vai ficando pequenininho. Não é que não tem importância, tem importância. Mas diante da glória de Deus, queridos, diante do poder de Deus, diante daquilo que Deus pode fazer, tudo isso vai ficando tão insignificante. Olha isso. Considerei como perda, por causa de quem? Por causa de Cristo. Você está aqui por causa de Cristo. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Essa igreja está de pé por causa de Cristo, amém? Por causa de Cristo. Não é por nenhum irmão. Não que não tenhamos as nossas devidas importâncias, mas entenda isso. Quando Jesus Cristo está no ambiente, a glória dele reflete em todo lugar, queridos. Quando Jesus está no centro, que ele cresça e eu diminua. Quando a palavra que é verdade, ela começa a ser ministrada, os meus pensamentos, os meus achismos, vai ficando pequeno diante da verdade, da glória de Deus. É isso. O apóstolo Paulo experimentou isso. O apóstolo Paulo olhou para o currículo dele, olhou para o seu histórico, e de repente, quando ele olha para Jesus de Nazaré, falou: olha, não tem jeito, não tem como competir com esse Jesus é tremendo demais, é elevado demais. Veja isso. E aí ele vai continuar no verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar quem? Cristo. Próximo. 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Agora o apóstolo Paulo explica por que ele teve que abrir mão do currículo dele.
E aqui é uma lição para nós. O nosso problema é que nós queremos se justificar toda hora. E o jejum é momento de renúncia, é momento de reconhecer fraqueza. Jejum é momento de matar a carne. Jejum, o período de jejum, querido, não é para você ficar assistindo Big Brother depois das 18, não é para você ficar assistindo série, não é para você ficar maratonando porcaria. O momento de jejum é para você entrar no Santo dos Santos através da oração. Entenda isso. Para que nós possamos ter essa consciência diante de Deus. Eu não posso falar nada diante da glória dEle. Eu simplesmente tenho que adorá-lo pela beleza da sua santidade. Somente por isso. Volte ao verso 8. E aqui tem algo implícito no verso 8. Veja, mais do que isso, considero tudo como perda. Não é que o apóstolo Paulo esqueceu tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele aprendeu. Não é que o apóstolo Paulo deixou de usar as línguas que ele aprendeu. Nada disso, pelo contrário. Ao longo do ministério dele, ele fez uso do conhecimento, ele fez uso da influência, ele fez uso de tudo aquilo que ele adquiriu. Tudo para a glória de Deus, queridos. Então o seu conhecimento, o seu investimento não é perdido. No sentido que agora você tem que rasgar tudo e viver como um andarilho. Não! Só que eu tenho que ter uma consciência que eu vou ter que renunciar muita coisa para que Cristo brilhe na minha vida, para que o nome de Cristo seja glorificado, porque agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então toda influência, todo poder, todo conhecimento, toda sabedoria, toda glória que Deus foi me capacitando, que Deus vai te capacitando, que Deus vai te munindo, tudo isso é para você exaltar o nome dEle, o nome dEle, o nome dEle. E aí eu me recordo de um pastor Gilvan Rodrigues, um grande pregador, conhecido como Trovão do Nordeste. Olha a alcunha desse pastor. Gilvan Rodrigues, pastor, em uma pregação ele disse o seguinte, há muitos anos eu ouvi essa pregação, me veio agora na mente. O maior dia de glória do jumentinho foi quando Jesus montou nele. No outro dia, ninguém mais lembrava do jumentinho, porque Jesus não estava mais nele. Isso é uma lição para a nossa vida, queridos. Os nossos dias de glória não são por conta das nossas capacidades, da nossa grade curricular. O nosso dia de glória é porque Jesus está em nossa vida, em nossa vida, em nossa vida. Entenda isso. Porque Jesus está na minha casa, Jesus está no meu trabalho, Jesus está nos meus negócios, no meu estudo. Quando Jesus está, aquele ambiente transforma, é um ambiente de glória. Então veja, o apóstolo Paulo está nos dizendo, vamos ter que renunciar a essa glória, a nossa, para que a glória de Deus brilhe através de mim e de você. Vamos ter que renunciar. E esse é o problema, nós não queremos renunciar, por isso o jejum. Jejum é renúncia, queridos. O jejum não é para você ficar falando, Deus, olha para mim, Deus, eu estou fazendo tudo certo. Ah, meu irmão, você tem que dizer, Pai, eu estou aqui, me humilhando debaixo das suas poderosas mãos, meu Senhor, te adorando na beleza da tua santidade. Eu estou pronto para te ouvir, meu Pai. Período de jejum é para isso, queridos. Não é para você se auto-justificar diante de Deus, não. Quando Jó estava naquele estado lamentável, vinham os amigos, Jó, o que é isso, Jó? Acaba com esse sofrimento, Jó. Aí depois veio a mulher, Jó, até quando você vai ficar nessa miséria? Jó, Jó, o que você fez para merecer isso? Qual foi a resposta de Jó? Olha, meus amigos, olha, minha esposa, entenda uma coisa, nu eu vim, nu eu retornarei para o meu Senhor. Você sabe o que Jó estava dizendo? Você sabe o que Jó estava dizendo? Eu não vou me auto-justificar. Eu não vou me auto-promover para esse Deus. Pelo contrário, eu vou me humilhar debaixo da sua poderosa mão, queridos. Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus é estar no melhor lugar que alguém poderia estar, é debaixo da proteção de Deus, debaixo do chamado da promessa.
E aí o texto conclui: e ele ao seu tempo vos exaltará. Veja isso. Mas vamos continuar, nós temos que orar ainda. Veja, a partir do verso 10. Agora, o apóstolo Paulo manifesta um desejo. Um desejo. Dois. Ele quer conhecer Cristo. E eu quero te fazer uma pergunta. Você quer conhecer Cristo? Poucas pessoas querem conhecer Cristo. Agora eu vou te dar uma nova chance. Você quer conhecer Cristo? Eu quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer Cristo mais e mais. E eu quero ver Ele face a face, queridos. Você sabe o que é isso? É um senso de eternidade, que a igreja de Cristo não pode perder. Nós somos tão preocupados com essas coisas aqui, né? Somos tão preocupados com os boletos, estamos tão preocupados em ganhar o pão de cada dia, né? E devemos se preocupar mesmo. Só que entenda uma coisa, existe um céu que está esperando um povo santo, e você faz parte desse povo, você é esse povo! Não se esqueça disso! Nós somos tão preocupados com dinheiro, com ganhar, com comprar. E aí o apóstolo Paulo agora chega na conclusão: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Cristo. Agora, essa frase nos chama a atenção. E essa frase aqui é o coração do capítulo. O poder da sua ressurreição. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, não é uma frase de efeito. Não é uma frase bonitinha que possamos sempre repetir no dia de batismo. Não é. É um fato, querido. Quando nós entregamos a vida a Cristo, quando nós participamos do batismo, descemos as águas e submergimos, você sabe o que aconteceu? O poder da ressurreição de Cristo foi revelado na minha vida e na tua vida. Não é uma frase bonita, é um fato. Eu quero conhecer Cristo. Eu quero sentir o poder da sua ressurreição. Eu quero participar nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Olha isso. Tornando-me como Ele. Ou seja, eu quero ser fiel até o fim, até os meus últimos suspiros. Eu quero servir a esse Deus Todo-Poderoso. Só que assim, se eu dar atenção à minha carne, eu não vou conseguir isso. Por isso do jejum. Se eu dar atenção aos meus desejos, eu não vou conseguir isso. Se eu der atenção à minha mente, eu não vou conseguir isso. Por isso do jejum, queridos. O jejum te auxilia para ficar cada vez mais próximo de Deus. O jejum te fortalece espiritualmente para você atravessar esse período em sua vida. Entenda isso. E aí o apóstolo ele vai continuar. Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, porque a morte não é o fim, de maneira nenhuma. Nós iremos morar com Cristo eternamente, em nome de Jesus. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Agora, olha a sinceridade do apóstolo. Somos perfeitos? Não, não somos. Não somos, ninguém. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja. Às vezes nós falamos, eu vou trocar de igreja, porque lá é melhor. Meu irmão, não tem igreja perfeita. Não tem. Porque somos um monte de imperfeitos, adorando aquele que é perfeito. Isso é igreja. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo. Agora repita comigo, eu preciso prosseguir. Você precisa caminhar, meu irmão, você precisa prosseguir, para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, ou seja, Jesus não morreu por você em vão, Jesus morreu para que você prossiga para o alvo, e o alvo é o próprio Cristo, é isso, prosseguir, eu preciso prosseguir. Veja, e aí ele vai continuar no verso 13. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mais uma coisa faço.
Agora que é a chave. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O passado já foi, queridos. O passado já foi. Você não consegue alterar, eu não consigo alterar o passado. Eu não consigo alterar. Agora, eu posso controlar as minhas reações diante daquilo que já passou. As minhas emoções, as minhas atitudes diante daquilo que já passou. Mas o passado não se altera. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. O povo de Deus não está olhando para trás, o povo de Deus está olhando para frente, para a Nova Jerusalém. O povo de Deus não fica preso ao passado. Na década de 90, os cultos eram tão avivados. Na década de 90, o jejum era de 30 dias. Na década de 60, o passado já foi. A igreja nos anos 2000, o passado já foi, querido. Nós temos que prosseguir para o alvo, seguir adiante para encontrar Jesus de Nazaré. Entenda isso. O passado não pode me parar. O passado não pode me paralisar. Eu aprendo. Eu olho para o passado, mas o passado não me arrasta mais para trás. Não, eu estou caminhando para frente. Eu estou seguindo adiante. Eu estou prosseguindo para o alvo chamado Jesus de Nazaré. Entenda isso. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você tem um prêmio que você vai ganhar. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Nós temos um prêmio, queridos. E esse prêmio é encontrar e conviver e viver, se relacionar, é ver Deus face a face. Quer coisa mais gloriosa do que essa? Fique de pé comigo. Quer coisa mais gloriosa do que isso, queridos? Quer coisa mais gloriosa do que ver Deus face a face? Nós estamos prosseguindo para esse alvo. Nós estamos caminhando para isso. E em nome de Jesus nós iremos morar. E toda a nossa família estará nesse céu de glória. Você crê nisso? Você crê? Prosseguimos para o alvo. Prosseguimos para o alvo. Por isso do jejum. Se o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu quero ser um participante dos sofrimentos. Jesus jejuou. Jesus orou. Jesus curou. Jesus pregou. Nós seremos participantes agora desse exemplo de Cristo. Por isso do jejum. Por isso desse momento. Por que eu tenho que jejuar? Para matar a carne, queridos. Para matar o pensamento imundo. Para matar aquele desejo de pecar. Por isso nós jejuamos. E jejum é abstenção de alimentos. Não me venha com conversa de tirar coca, de tirar café, de tirar chá. Jejum é abstenção de alimentos. Jejum bíblico é abstenção de alimentos. E aí nós entendemos que Cristo, no final dos 40 dias, ele teve o quê? Ele teve o quê? Fome. Nós entendemos, e a ciência comprova, que o ser humano consegue ficar 40 dias sem comer. Tranquilo. Tranquilo assim, né? Sobrevive. Mas sem água é impossível. E o texto sagrado vai dizer que Jesus teve fome e não sede. Então, portanto, o meu conselho para todos os irmãos: não deixe de beber água durante os 21 dias. Nós estamos numa região muito quente. A nossa sombra desidrata. Sim ou não? Eu não sei você, mas eu suo na sombra. A sombra. Então não deixe de beber água. Jamais. Não faça isso. Se você não conhece os seus limites, se você não conhece o seu corpo, não faça isso. Água, liberado. Mas o jejum bíblico é abstenção de alimentos. Abstenção de alimentos. Só consigo me abster por 3 horas. Glória a Deus, queridos. Você está prosseguindo para o alvo. Mas eu só consigo 4 horas. Glória a Deus, você está prosseguindo para o alvo.
Está muito fácil, das 6, das 18 até as 6. Então estica. Estica. Vai um pouco mais além. Estica. Porque se você não sente, não vale. Jejum é matar a carne. É a carne sentir que nós estamos glorificando a Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Vamos orar. Terça-feira nós vamos continuar. Vamos entoar ao Senhor um cântico. Nós já vamos orar pedindo força, pedindo graça do Espírito Santo para esse período. E Satanás se levanta, mas ele se levanta para cair. Se levanta para cair, pastor Oséias. Quando a igreja lança um propósito como esse, que nós estamos anunciando aí, o inferno se levanta, mas já caiu, ele já está sentenciado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Promessa. Vamos adorar o Senhor? Estaremos orando, adorando a Ele.